Eu estava com a tela, gente, aberta, né, para a coisa brigadão aí, a galera que estava avisando que estava sem áudio, brigadão mesmo. Então eu vou aqui trazer uma excepcional tarde a todos vocês, quem está assistindo posteriormente, muito prazer, eu sou o Alisson, né, eu sou psicólogo educacional. Eu quero trazer uma série muito interessante aqui com todos vocês, que é justamente dentro do banner, que são 7 grandes passos para a gente fazer uma leitura introdutória do Novo Testamento. Eu quero trazer essa temática com vocês, porque eu vejo que a questão da esfera, né, do pilar da religião, ela é uma esfera que traz muitas desinformações e muitas misturas entre o campo da ciência e o da religião em cima da ciência, e ela se mistura dentro de um processo que aparentemente que a religião ela não tem a sua forma acadêmica de se expressar, de se desenvolver. Então eu vou fazer uma série, que é a série introdutória de tudo aquilo que é o plano de fundo histórico, certo? Dentro do contexto dos evangelhos, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? E aí a gente vai trabalhar também o Evangelho de João. Só que eu fiz uma explanação de 7 passos de como ler esses evangelhos. Isso é inspirado dentro de um livro, né, que é um livreto da Igreja Católica, que é uma coleção, ela é magnífica, é uma coleção mais confessional, mas é de lá que eu me inspirei de fazer essa série aqui, como ler os evangelhos, né? Para entender o que é que Jesus fazia e dizia, qual é esse plano de fundo histórico que está por trás disso aqui, e o mundo antigo desse Novo Testamento. Depois que eu fizer esses 7 grandes passos, hoje é o primeiro, eu vou introduzir de forma devocional a leitura dos próprios evangelhos, tanto o sinótico como o Evangelho de João, para a gente colocar em prática aquilo que a gente vai propor aqui. Então eu vou reagir ao Henrique Caldeias, ele está trazendo 2 videozinhos curtos aqui, mas ele está trazendo algumas informações que geram algumas competências que tem tudo a ver com aquilo que a gente quer trabalhar aqui. Então a gente vai estar observando, trazendo tudo aquilo que é de bom, né, para essa temática da religião, do pilar da religião, porque ela traz, sim, muita confusão aqui na internet, nas redes sociais. E aí eu vou estar trabalhando um pouco essa questão histórica em si, de como você deve ler esses evangelhos de uma forma cristã, e aí a gente vai trazer esse plano de fundo mais acadêmico dentro de uma teologia acadêmica cristã, né. Com isso eu não quero dizer que eu vou estar utilizando-se de alguma base acadêmica somente de livros confessionais, né, eu não vou usar livros confessionais, vai ser livro mais dentro de uma teologia mais acadêmica, mais científica, para a gente observar o que de fato a teologia cristã traz como o processo científico dessa leitura desses evangelhos. Então eu vou estar observando tudo isso aqui com vocês, vão ser 7 passos, hoje é o primeiro, para a gente começar a entender como é que a gente lê de fato os evangelhos, né. E aí que eu recomendo muito o canal do Henrique, ele traz insights muito legal, né, de um conhecimento acadêmico muito bom, e aí a gente só vai abranger para uma literatura de uma teologia, né, mais acadêmica, mais científica, que é essa pegada aqui do Henrique, mas de como nós devemos ler esses evangelhos. O escopo da pregação de Jesus ele é bem limitado, né? Ele são os judeus ali da região, principalmente os judeus, os encontros com outras pessoas que não são judeus são bastante incidentais, mas Jesus está preocupado fundamentalmente com os seus, por assim dizer, né? Etnicamente, os judeus. Então, não tem por que escrever carta, e talvez não fosse também algo da forma de pregação de Jesus, né? O texto escrito. Até porque a palavra viva valia muito mais do que o texto escrito nessa época. A gente vê autores como Pápias de Herápolis, que falam, né, que tinha acesso a certos escritos cristãos, mas preferia, sempre que possível, ouvir as pessoas que estavam vivas falando sobre aquilo. Então, sei lá, apóstolos, ou pessoas que conviveram com apóstolos, ou até pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com apóstolos. Ele preferia isso a textos escritos. Então, a oralidade naquela cultura, né, a palavra viva, a pessoa falante,
é muito diferente de uma carta, né? A carta, até Paulo, por exemplo. Por que Paulo escreve carta? Paulo não escreve carta porque ele prefere carta do que falar. Ele escreve carta pelo mesmo motivo que eu faço live aqui. Pelo mesmo motivo que vocês estão me vendo num dispositivo e não presencialmente. Porque não tem outra forma. Não tem como eu estar presente com todos vocês, a não ser usando esse recurso. Não tinha como Paulo falar uma coisa para os romanos, a não ser ou viajando para Roma, que é complicado, demora, e ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, um lugar no espaço, né? Só pode ocupar um espaço, um lugar por vez. Vocês entenderam, né? Então ele mandava cartas. Então, do lugar onde ele está, ele pode mandar carta para o povo de Corinto, para o povo de Tessalônica, para o povo de Éfeso, para o povo de Roma. É muito mais prático, né? Então, se Paulo estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo live, provavelmente. É a tecnologia que ele tinha para ampliar o seu alcance, que parece não ter sido a intenção da pregação original de Jesus. O Feliposo falou aqui, professor, você pode falar um pouco sobre a teoria de que Jesus conheceu e conviveu com Buda? Se você tivesse... Esse primeiro ponto que ele está abordando aqui é um primeiro ponto muito interessante, que tem a ver com a questão da tradição oral, né, do desenvolvimento daquilo que era a cultura judaica em termos de literatura. Dentro da época, até mesmo antes do primeiro século, se tinha uma cultura muito forte de pegar os rolos e desenvolver em comunidade, em fazer a leitura em voz alta, em uma divulgação de comunidade em si. Isso é o que se leva um pouco mais dentro do âmbito, até mesmo dos escritos históricos, como ele citou, de pessoas que gostavam mais dessa questão, né, de ouvir o outro recitar, ensinar e ter o processo dentro da sua própria cultura, do que eles não tinham acesso, não tinham material, porque era caro para todo mundo. Então, esse senso de comunidade, de leitura oral, ela é permanecido dentro da cultura judaica. Isso até dentro da cultura cristã também, né, que se perpetua aí até os dias de hoje. E com isso a gente começa a ter uma perspectiva bem interessante de como o conhecimento do Novo Testamento, né, era perpassado dentro da cultura judaica, que ela diferencia dentro de uma elite, né, grego-romana, mas a influência disso se chega também dentro dessa cultura, dentro da cultura dos impérios em si, que a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. referindo ao Siddhartha Gautama, são figuras que estão afastadas aí pelo menos uns 500, acho que uns 500 anos, 500 para 600 anos, um do outro, historicamente. Se você estivesse se referindo a algum Buda, alguma figura considerada um Buda, aí eu já não sei ao que isso estaria se referindo. Se você estivesse se referindo a Jesus ter convivido com budistas, isso não é impossível, porque budistas estavam presentes ali na região do Antigo Oriente Próximo nos tempos de Jesus. Pelo menos gimnosofistas, sábios indianos estavam presentes ali, porque a gente tem documentação a esse respeito. Se eram exatamente budistas e se estavam exatamente na Judéia, é mais difícil saber. Eu acredito que não, inclusive. Eu acho improvável que Jesus tenha convivido com budistas, mas não é impossível. Mas na ausência de evidências a esse respeito, eu acredito que seria melhor a gente considerar buscar como referencial, né, como base para a filosofia, sei lá, a forma de vida, a religião de Jesus, elementos que a gente sabe que estavam presentes naquela região. Então seria mais a cultura grega, claro, o judaísmo em primeiro lugar, né? Um judaísmo já helenizado, inclusive, a cultura grega e romana, egípcia em alguma medida também. Do Japão, para mim. Mas é isso. Sobre Jesus teria... Aqui ele está abordando alguns pontos interessantes, que a gente vai entrar dentro de um processo de mostrar esse plano de fundo, né? Quais são as culturas que estão ali por trás dessas narrativas do Novo Testamento, né? Dos escritos dos evangelhos. E aí ele está mostrando, ó, há uma questão judaica, há uma questão grega, há uma questão romana, né? Helenístico é essa cultura grego-romana. E por trás dela, como ela influencia essa escrita diretamente? Como foi que a escrita judaica influenciou diretamente?
quem é que está por trás, quem são os grupos. E aí a gente vai já mostrar, através de alguns livros acadêmicos, como é que a gente tem esse olhar. E do a Índia, isso é uma invenção do século XIX, proposta por um cara que fabrica, né, um relato a respeito disso, que é o Notovitch, Nikolai Notovitch. E aí essa ideia pega ali no século XIX, mas é rapidamente desmentida no próprio período ali, mas acabou gerando uma série de livros que falam a esse respeito. Mas isso, até onde eu vi, até o que eu tenho acesso de discussão sobre esse tema, é radicalmente rejeitado, historicamente, né? De Jesus ter ido à Índia, estudado na Índia e voltado com esse conhecimento para a Judéia, né? Inclusive aqui no canal tem um vídeo antigo que eu fiz sobre isso, que chama Jesus era budista? Interrogação. Acho que é esse o título do vídeo, que eu falo sobre isso. E em outras oportunidades eu toquei assim levemente no assunto, mas eu não lembro em qual vídeo. O Tomate falou aqui, professor, você viu o último vídeo do Andrew Henry? Fala da forçada de barra, que é o entendimento do budismo como religião ateísta por um público secularizado. Eu vi que teve o vídeo, eu não assisti ainda. Mas eu já até comentei sobre isso aqui no canal, né, numa live que a gente fez, que eu estava comentando uma notícia sobre os asiáticos serem pouco religiosos. E, na verdade, quando você vai olhar, não tem nada disso. E já comentei também sobre a questão das peregrinações dos budistas a relíquias, né, a um dente de um Buda, esse tipo de coisa que há formas de budismo que são bastante tem uma relação com objetos culticos, né, materiais, que é muito diferente da ideia do budismo mais abstrato, filosófico, que é muito praticado no Ocidente, e no Oriente também, né, mas é mais popular, em termos proporcionais, é muito popular no Ocidente, é muito mais popular no Ocidente esse budismo meio filosofia de vida, do que um budismo que Theravada, que tem uma série de deuses, e que você usa, né, meio que uma teurgia, você busca fazer esses deuses agirem a seu favor, isso existe também no budismo, né? Mas isso é pouco conhecido, assim, proporcionalmente no Ocidente. O Carlos Miranda falou, Jesus já existia antes de vir para a Terra como humano? Tipo, Jesus já coexistia com Deus antes da criação da Terra e da sua vida no ano 1, vinda no ano 1? Ou Jesus foi criado só quando Deus engravidou de Maria? Aí é uma questão de teologia, né? Eu não posso responder isso historicamente. Eu posso responder historicamente o que as pessoas disseram a esse respeito. E a ideia que venceu, pelo menos, o debate... Aqui já entra um ponto muito, muito interessante de como é uma análise histórica que ela não se mistura com um âmbito de fé, de crença em si, né? Quando a história está observando a narrativa, é como ele está explicando, ó, não tem como condições de eu estar analisando uma questão se foi realista ou não dentro de um contexto cultural de crença, né, de fé, de desenvolvimento dentro daquilo que aquelas comunidades vai se criando para si própria. Então ele já está fazendo aqui uma distinção do que é uma análise acadêmica, histórica, do que é uma teologia mais confessional, né? O que é você observar a espiritualidade, cultura, sociedade, através de uma questão de uma historiografia, de uma antropologia. E aí, essa realidade em si, ela vai coincidir com aquilo que é a religiosidade daquele povo, que era a religião, os contos sendo narrados de um olhar de pessoas que tinham a sua fé embutida ali nela. Se consagrou na tradição cristã majoritária, é que Jesus, que Deus, pela doutrina da Trindade, né? Você tem as três pessoas divinas, uma delas, né, a segunda pessoa da Trindade, é o Logos, a palavra, que se encarna na figura humana Jesus de Nazaré, portanto, 100% humano, 100% divino. Então, Jesus teria sido concebido, gerado em Maria, mas não teria sido criado, porque ele é co-eterno, sempre existiu junto com Deus Pai, né? E são, inclusive, o mesmo ser. Mas isso aí é a doutrina da Trindade, que tem o seu germe ali, né, as suas origens. Talvez, dependendo de como você lê o Novo Testamento, talvez no Novo Testamento, eu não vou por esse lado, acredito que é uma coisa já do segundo para o terceiro século, e que se consagra nos concílios ecumênicos. Sobretudo o concílio de Nicéia começa a articular a ideia de Deus Filho e Deus Pai, e depois outros concílios vão articular também a imagem a pessoa do Espírito Santo nessa trindade, e vão sofisticando essa imagem de trindade dentro dessa vertente, que vai ser a vertente triunfante do cristianismo, a vertente que ganha maior poder político, maior número de adeptos ao longo da história, que é o cristianismo niceno-constantinopolitano, né, que atende basicamente ao que foi definido nos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Mas tem várias outras formas de cristianismo que responderiam essa sua pergunta de uma forma diferente. Então depende para quem você pergunta isso, né? É uma pergunta teológica. Voltando aqui, né? O Jader falou que, professor, como era a aparência look de Jesus e dos apóstolos? Look, você diz assim, tarde? Eram limpos e usavam roupas boas ou eram sujos e maltrapilhos? Olha, os evangelhos descrevem a maioria deles, né? Não a maioria, não todos, né? Mas assim, tem muitos pescadores, tem um que é publicano, né? Talvez tivesse uma grana a mais, então talvez usasse roupas melhores. Eram limpos, provavelmente, para o padrão da época, que não é todo mundo andando com a cara suja, igual muitas vezes os filmes colocam, né? Os caras tinham alguma preocupação com, sei lá, passar um paninho no rosto, lavar os pés, passar um pano no braço, é claro que não havia
nesses lugares, né? Principalmente nos meses mais frios. Uma questão de tomar banho todo dia, ou de usar escova de dente, não tem isso. Então, assim, dentro do possível ali, provavelmente eram pessoas que não se destacariam como mais sujas ou mais limpas do que a média. Em relação às roupas, eu acho que talvez se você encontrasse um publicano ali com uma roupinha um pouco melhor, e os pescadores com uma roupa um pouco normal também, mas não maltrapilhos, né? Tem uma figura que é descrita como um maltrapilho, que é o João Batista, que usava roupa de pele e comia mel selvagem, né? Porque ele é descrito como uma pessoa totalmente desapegada de aparência, né? Ele é um asceta total, é um cara que vive no deserto, vive... Fala a verdade, tem ou não tem uma hora na nossa vida que a gente começa a colocar na balança se vale a pena ganhar mais dinheiro abrindo mão? Então, outros 500. Não me parece, assim, que os discípulos de Jesus, nem que o próprio Jesus, fossem nessa linha em termos de aparência, mas é difícil. São especulações, né? Rodrigo falou que consegue explicar um pouco sobre como Jesus virou esse fenômeno que é hoje? Foi devido às atitudes dos apóstolos depois da sua morte? Acho bizarro que como um evento transformou tanto a sociedade. Abraço. Pois é, essa é uma história longuíssima, né? O cristianismo, ele tem um impacto mais substancial, assim, começa realmente a ganhar territorialmente e politicamente influência a partir da adoção do cristianismo por Constantino no quarto século. Só que a questão é, para Constantino adotar o cristianismo, ele já tinha uma certa repercussão, né? E de fato, assim, nos tempos dos primeiros seguidores de Jesus, na primeira geração, né, de pessoas que conviveram com Jesus, já tinha comunidades cristãs em vários lugares do Império. Então, você tinha já comunidades em Roma, você tinha já comunidades em Antioquia, na Síria, né? Você tinha comunidades em vários lugares da Grécia, né, como Corinto, então, e você na Ásia Menor, como em Éfeso e tal. Então, isso já no primeiro século. Então, há realmente uma expansão relativamente rápida do cristianismo, mas principalmente em classes mais populares, sem tanta influência política ou grande poder econômico, não necessariamente pobres, mas assim, não eram, sei lá, prefeitos, governadores, isso eu quero dizer, né, e imperadores, e isso só começa a acontecer a partir ali do quarto século, né. Aí as razões para isso, cara, isso é uma pergunta muito, muito, muito complexa, muito em aberto, e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso também, quero ler antes mais também, conhecer mais respostas, né, porque esse é um fenômeno que na história a gente chama de, todos são, né, mas esse mais do que a média, é um fenômeno sobredeterminado, ou seja, não tem uma causa para isso. Você precisa analisar uma constelação de causas, né, por assim dizer, que resultaram nesse fenômeno, que é realmente muito impressionante. Não é o único, sei lá, o islamismo cresceu numa velocidade avassaladora, em termos políticos, inclusive, cresceu muito mais rápido. Em menos de um século, o Islã surge ali por volta de 600, né? E em 700 os caras já derrubaram ali, já tomaram cidades, né, conquistaram cidades que estavam importantíssimas, que pertenciam ao Império Bizantino, né, previamente eram controladas pelo Império Bizantino. Então, não é um caso único, mas é muito impressionante, sem dúvida alguma. Vou iniciar agora, eu acho que um contexto melhor ainda do que é uma observação interessante de como esse primeiro vídeo ele vai mostrando alguns pontos de como esse conhecimento, né, como competência mais acadêmica, ele é construído. E as suas dificuldades de olhar para dentro desse primeiro século, né, que é o contexto que está sendo escrito ali os evangelhos sinóticos, de como tem que ser observado determinados pontos, determinados costumes, né? E aqui ele vai trazer algo muito interessante sobre o evangelho, que é o primeiro evangelho da Bíblia, que é o de Mateus. A Kessia pergunta se... Ela diz o seguinte: se os evangelhos não levam os nomes dos autores reais, mas sim de autores a quem esses textos foram atribuídos posteriormente, por que eles receberam esses nomes e por que esses nomes permanecem até hoje? Né? Então a Kessia já está partindo aqui de uma discussão que já foi feita em outros momentos, em outras lives, que é de que os evangelhos, o texto dos evangelhos em si, que a gente tem hoje de Mateus a João, não levam o nome do autor. Os manuscritos que a gente tem que mostram o nome do autor são manuscritos já tardios. A gente não tem um manuscrito completo que não leve também, né? É importante dizer isso. Mas quando a gente começa a encontrar o nome do autor nos manuscritos, isso já é tardio e é muito improvável que os autores sejam de fato esses autores que estão com o nome no título. Né? Então, primeiro, se Mateus fosse escrever, Mateus, um discípulo de Jesus, fosse escrever um evangelho, o habitual nas convenções de escrita da época, e acho que seria natural hoje também, seria ele dizer que foi um discípulo de Jesus. Que aquelas palavras que ele está trazendo são coisas que ele ouviu quando esteve com Jesus. Isso daria uma autoridade para aquele texto muito forte, e o texto não faz isso. Nem Mateus faz isso, nem Marcos faz, nem Lucas faz, nem João faz. João tem uma pista que diz assim que foi escrito que aquelas informações vêm do discípulo amado,
que parece uma referência indireta a João, mas nós as registramos e damos testemunho disso, que é fiel, etc. e tal. Então, no final do texto, há uma pista de que quem escreve é uma comunidade baseada, supostamente, pode ser, pode não ser, nas memórias do discípulo João, do apóstolo João. Mas beleza. Então, no corpo do texto, a gente não tem a autoria. Ele está explicando algo muito interessante quando a gente começa a ler quem é o autor desses evangelhos, né? Quem são os autores? E aquilo que a tradição coloca, né, como Mateus, Marcos e Lucas, dificilmente nós vamos encontrar se Mateus ou Marcos eram realmente os discípulos diretos de Jesus. Porque os próprios textos, como ele está explicando, não nos garante isso, né? E o processo de formulação dos pergaminhos que são encontrados, né, desses textos dentro da questão das cópias, né, que é o que nós temos em mãos dentro da atualidade, não se encontra um respaldo de que eles tinham esse cuidado, porque dentro da tradição judaica, naquela época, era muito comum você atribuir determinada autoria dentro do ensino de quem trouxe primeiramente. Então eles não colocavam o seu próprio nome, embora pode ser discípulos posterior, comunidades já estabelecidas depois de um tempo, e aí começa a escrever esses evangelhos, né, resguardar dentro da sua tradição, só que não era o autor em si, não era um autor, não era Mateus em si escrevendo. Isso é muito importante para a gente entender, né, dentro dessa construção histórica, como foi feito esses evangelhos. Então eu falei que é improvável, primeiro, porque os autores não se colocam no texto, quando isso daria uma autoridade gigante para o texto, e eles deixam de fazer. Muito estranho que isso fosse feito. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos em algumas partes. Né? Isso é o chamado problema sinótico. Depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o que é o problema sinótico? É que esses textos, esses três evangelhos, eles contam várias histórias que são a mesma história. Só que eles contam essas histórias com algumas diferenças, o que seria ok, baseado, se são tradições orais, são testemunhos de, como é que se fala isso? Testemunhos oculares, né? Se são textos produzidos por testemunhos oculares, é normal que as pessoas que os relatos tenham divergências. É o que se espera, inclusive. Mas no caso de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem algumas passagens que são idênticas palavra por palavra. E não são as palavras de Jesus apenas, mas a moldura do texto também, uma introdução a uma história, são idênticas palavra por palavra. Isso é um indicativo fortíssimo, eu diria até assim, inquestionável, de que há uma dependência textual entre esses evangelhos. O que eu quero dizer? Que não são três pessoas contando a mesma história. São pessoas que tiveram acesso à mesma documentação escrita. E isso é mapeável ali. Depois procurem problema sinótico no Google, que vocês vão encontrar. Não é somente por problema sinótico, né? Existe uma questão que é chamada dentro da hipótese da fonte que são a fonte dos ditos de Jesus. Existem muitos manuscritos, né, dentro da tradição cristã, que são manuscritos como o Evangelho de Tomé, que são somente ditos do que Jesus falava. Então, dentro desse processo de cultura, a gente tem o sinótico, que já vem essa palavra, já característica, que eles têm algo muito semelhante. O que é essa semelhança? São justamente essas narrativas, são cerca de 250 narrativas idênticas, né? Trazida com respaldo que eles estão realmente copiando, escrevendo, né, de uma fonte. Aí essa fonte pode ser uma fonte dentro de um processo de parte de uma oralidade ou parte de uma questão escrita realmente, né, dentro de um processo daquilo que eles estavam, vamos dizer assim, relatando dentro dos seus evangelhos. Por isso a dificuldade, né, de se trazer o autor em si. Para o processo de tradição, ok, né, se relata por tradição que foi Mateus, que foi Lucas, que foi João, que foi Marcos. Mas para dentro de um processo mais acadêmico, se olha essas evidências por trás para você começar a entender
de como isso era feito dentro do cotidiano daquela cultura, daquela sociedade. E aí isso daqui é importante para que você observe como foi que esses escritos foram sendo construídos, né? E o porquê que eles foram sendo construídos. Essa discussão. Então, assim, é altamente improvável, eu diria assim. Eu estou aqui no local onde Jesus parou, perto dessa região, olhou para Jerusalém. Impossível, para não precisar, né, 99,9% de improbabilidade de que os evangelhos sejam produções resultado de testemunhas oculares, depoimentos de testemunhas oculares. Então, qualquer pessoa que estivesse em condição de ser testemunha ocular daquela situação está excluída da autoria dos evangelhos. Lucas não é uma testemunha ocular, então ele poderia sobrar, né, porque ele era uma pessoa que acompanhava Paulo, o evangelho que é atribuído a Lucas. Só que, de novo, né, ele não fala, Lucas não fala sobre Paulo, não fala assim, isso eu aprendi com Paulo, isso aí Paulo confirma, que seria muito útil também para ele confirmar a autoridade do que ele escreve. Então, assim, é muito improvável que os evangelhos tenham sido escritos pelas pessoas aos quais eles foram atribuídos, né, cuja autoria foi atribuída a essas pessoas depois. Agora, por que esses nomes sobram? Por que a gente tem esses nomes? Esses nomes se estabeleceram por tradição a partir do II século, aparentemente, porque Eusébio de Cesareia, no IV século, já fala de evangelhos que são atribuídos a Mateus, que são atribuídos a Lucas, e que é atribuído a... Eu não sei, acho que o Eusébio chega a falar dos 4. E em alguns casos ele atribui essa... Ele fala que Pápias de Herápolis, que é um cristão ali da virada do primeiro para o II século, já registra algumas autorias tradicionais. Que isso já é uma questão da história da tradição cristã, que já está sendo atribuído a esses autores, que isso é muito interessante, né? De como a tradição cristã, quando chega dentro da questão dos pais da igreja, né, que ele está citando, eles já tinham essa preocupação de observar, de ir agrupando, de ir orientando essa tradição dali para frente, de como essas escritas dentro do primeiro século foi sendo, né, narradas, reagrupadas, né, dentro dessa questão dos evangelhos que nós temos hoje. Para esses evangelhos. Só que, por exemplo, Pápias de Herápolis fala que há um evangelho escrito por Mateus, que foi escrito originalmente em hebraico que pode significar aramaico também, porque nesse contexto as pessoas usavam a palavra hebraico para se referir ao aramaico também em algumas situações. Então, o Eusébio, o Pápias de Herápolis, pode estar falando que o evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico, só que ele diz, e o texto original de Mateus não dá nenhum indício disso, mas o Pápias de Herápolis diz, o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em grego, provavelmente, né? Mas o Pápias de Herápolis diz assim, que há um evangelho, um texto de ditos de Jesus, atribuído a Mateus. Um evangelho de ditos, né, um texto de ditos de Jesus, seria algo parecido com o que a gente encontra no evangelho de Tomé, que não são histórias contadas, narrativas, mas são frases de Jesus, é uma coletânea de coisas que Jesus falou. E o evangelho de Mateus não é isso. O evangelho de Mateus é um evangelho, uma biografia, né? Não exatamente uma biografia no sentido moderno, mas uma biografia antiga sobre Jesus interessada em comunicar o conteúdo evangélico, que é a anunciação da vinda iminente do reino de Deus, ou do reino dos céus, como Mateus chama, né? Enfim, então, mas depois isso acaba se estabelecendo, ali, as autoridades cristãs, a partir do II século mesmo, parecem ter já atribuído essas autorias a esses evangelhos. Mas é isso, né? Pela crítica textual que se pode fazer hoje desses textos, a autenticidade dessa autoria é praticamente impossível. O Zalmir mandou... Dentro da cultura judaica, a gente consegue identificar algumas coisas bem semelhantes, né? Que são ali nos manuscritos de Qumran, existem literaturas que estão sendo escritas em grego, né? Ela já subsiste, igual foi mente, né? Os evangelhos foi escrito em grego koiné. Só que essa literatura em grego lá em Qumran já é menor, né? Ela é muito mais vasta dentro da questão hebraica, né? E dentro do aramaico, que era a língua falada. Então, nós temos ali, dentro da língua, do estudo da língua, 3 grandes influências, né? O aramaico, o hebraico, né? E o grego em si.
Isso se perpetua, logicamente, dentro do primeiro século também. E aí, dentro dos escritos já cristãos, que já está imbuído dentro de uma cultura mais romana, que adota a língua grega, né, como processo de escrita, eles são encontrados dentro dessas cópias, né, mais a língua grega, porque é ela a língua pertencente da língua escrita que são espalhadas essas cópias. Essas cópias são feitas como processo de propaganda, né, de propaganda até mesmo evangelística, né, de você estar entrando dentro de processos de outras comunidades para poder se espalhar, como foi espalhado. Então, diante de questões, né, de evidências, são analisadas essas questões como ele está explicando aqui. Uma contribuição falou: boa noite, professor. Por que supor que os evangelhos se baseiam uns nos outros por conta da similaridade, em vez de considerar que tal semelhança seja porque os autores presenciaram os mesmos fatos? Ótima pergunta. E eu acho que eu respondi, em parte, isso na primeira fala sobre esse tema, né, do problema sinótico, que é que não é uma questão simplesmente de 3 pessoas falando a mesma coisa. São 3 pessoas, em vários momentos, falando exatamente as mesmas palavras. É como se alguém perguntasse para mim assim, deixa eu perguntar vou perguntar aqui um negócio pro ChatGPT. Tô pedindo pro ChatGPT descrever um hipopótamo em detalhes. E aí ele diz o seguinte: claro, o hipopótamo, cujo nome científico é Hippopotamus amphibius, é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida na terra quanto na água. Aí ele fala, vai estar falando mais. Mas aí, é como se eu perguntasse assim, eu levo 3 pessoas num zoológico, e aí as 3 batem o olho no hipopótamo e voltam para casa. Quando elas voltam para casa, eu pergunto para uma, primeiro. Eu isolo essas pessoas, separo uma, pergunto para ela assim, descreva o hipopótamo. Aí ela vai falar o seguinte: é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida na terra quanto na água. Aí eu mando essa pessoa embora e chamo outra. Aí eu pergunto: o que você achou do hipopótamo? Descreva o hipopótamo para mim. Aí ela vai responder: é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida em terra quanto na água. Entendeu o que eu quero dizer, né? Isso, se isso acontecesse... Sabe uma das coisas que eu mais tenho ouvido de todo mundo? E, sinceramente, de direita e de esquerda, né? A pessoa que está fazendo as perguntas ia ficar... Qual que seria, o que passaria na cabeça da pessoa que está fazendo a pergunta? Eles conversaram. E mais, eles não conversaram em chegar à mesma opinião simplesmente. Eles conversaram e decoraram o mesmo texto. E é o que acontece muitas vezes entre os evangelhos. Então, esse é um dos argumentos. Há muitos outros argumentos para a questão da dependência textual entre os evangelhos sinóticos, que eu posso, de novo, né, como eu disse, fazer um vídeo sobre isso. Tem um livro excelente sobre esse tema, chamado Questioning Q, letra Q, né, que é do Mark Goodacre, mas acho que não tem em português esse livro. Mas se puder procurar, em inglês chama Questioning Q, né, questionando o quê? É uma ótima introdução ao problema sinótico, a partir de uma perspectiva já que tem se tornado forte, né, que dispensa a ideia do evangelho que quem conhece o problema sinótico sabe do que eu estou falando, mas não precisa saber também para a pergunta do Zalmir, não. Mas então, assim, essas citações, palavra por palavra, aí se fosse de Jesus, você poderia pensar, não, os discípulos decoraram palavra por palavra do que Jesus falou. Tá, mas não é só nos trechos em que Jesus fala, é na descrição de uma cena, na apresentação de uma parábola, isso acontece, né? Isso é fortalecido, gente, por questões culturais e até mesmo dentro da tradição judaica. A gente consegue perceber, por exemplo, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que é contido ali em Mateus. Aqueles ditos ali, quando se coloca dentro da língua falada, até mesmo do aramaico, há estudos que demonstram que ali é como se fosse um processo de cântico, né, sendo narrado. E essa observação que a historiografia faz, e o estudo linguístico também faz, como é que eles acertavam essas palavras? Será que só por tradição oral conseguiriam? Não, não conseguiriam. Então, teria que ter um texto realmente, né, por trás. E o mais comum, devido à questão dessa tradição dos ditos de Jesus, seria o mais plausível. Tanto é que você consegue observar, né, quando a gente vai fazendo a forma devocional da leitura dos evangelhos, eu vou estar sempre colocando as passagens que são em concordância, né, que se existe dentro dos 3. E a gente vai ver que há uns que complementam um outro, traz informação extra em determinadas passagens que são idênticas.
Mas o escopo do texto geral, as palavras ainda continuam sendo a mesma, conotando que eles realmente estavam buscando dentro de uma fonte comum, né? Alisson, pode ser que Mateus e Lucas pegou Marcos e tirou de lá? Pode, né? Há uma hipótese disso. E aí, mesmo assim, fica um ponto de interrogação. E Marcos, tirou da onde? Né? Da onde é que vem essa escrita na questão de Marcos? Então, possivelmente, Marcos, por ser o evangelho mais antigo, ele está buscando de uma fonte também, porque Marcos ele não bate dentro da questão como um livro tão antigo assim dentro da história do cristianismo. Nós encontramos cartas de Paulo, por exemplo, mais antigas que o evangelho de Marcos. Essa repetição, palavra por palavra, entre os textos. Então, é evidente e inquestionável a dependência textual entre eles. O que alguém poderia dizer é o seguinte: beleza. Então, Marcos, o problema é o seguinte, é que pela crítica textual, Marcos é o testemunho original, que Mateus e Lucas tiveram acesso, né? E aí tem uma vertente que diz que Mateus e Marcos e Lucas tiveram acesso separadamente. E quando eu falo Marcos, Mateus e Lucas, entendam Marcos, Mateus e Lucas entre aspas, né? Os autores dos evangelhos que levam esses nomes. Mas Mateus e Lucas podem ter acesso de forma separada ao texto de Marcos, só que Mateus e Lucas compartilham coisas que não estão em Marcos. E aí alguns explicam isso dizendo que há uma fonte que Mateus e Lucas usam em comum, que é o chamado Evangelho que, ou simplesmente fonte que, né? Que vem de Quelle, que é fonte, simplesmente em alemão. Só que a gente não tem esse documento. É uma hipótese que ganhou força aí por alguns argumentos. Mas há uma explicação que dispensa o Evangelho que é que Mateus leu Marcos e Lucas leu Mateus. E mudou algumas coisas de Mateus. Mas beleza, se a gente fosse assumir que Marcos é o original, é o primeiro, né? E que Mateus e Lucas partem do texto de Marcos e desenvolvem usando outras traduções, a que eles tiveram acesso, como explicar o fato de que Mateus, um discípulo de Jesus, esteja usando como a sua principal referência para contar a história de Jesus um texto escrito por Marcos, que era um acompanhante de Pedro? Ele não escreveria nas suas próprias palavras, da sua própria memória, a sua própria versão? Então, assim, eu acho muito, 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 muito difícil, para não dizer impossível, e eu só vejo apologistas, né? Pessoas envolvidas na apologética, que é um exercício de defesa da fé cristã, que já parte sempre da premissa de que eles estão certos, e aí conclui que eles estão certos, né? É um raciocínio sempre muito circular. Eu só vejo apologistas tentando defender alguma a autoria tradicional desses textos. Se você perguntar para um acadêmico, inclusive acadêmicos cristãos, inclusive cristãos conservadores, como o Lee Martin MacDonald, que é um historiador e pastor conservador protestante dos Estados Unidos, o Lee Martin MacDonald reconhece que os evangelhos têm uma dependência textual, que não foram escritos pelos evangelistas, muito provavelmente, e o Lee Martin MacDonald... Existe dentro da prerrogativa aquilo que eu quis até reagir a esse vídeo, que é muito interessante do que acontece aqui dentro das redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Existe sim uma prerrogativa cristã acadêmica, né? Que ela não é uma defesa apologética, ela não é uma questão de defesa de uma doutrina dentro de um sistema religioso em si. Ela se utiliza de uma metodologia. A metodologia histórico-crítica, ela foi colocada dentro da nossa teologia cristã também. Fomos nós cristãos que desenvolveram essa metodologia para se analisar mais academicamente esses contextos históricos, né? E aí, lógico, nós temos outros movimentos, né, dos Estados Unidos, alguns teólogos mais confessionais e até mesmo os europeus. Mas dentro do século XIX e XX houve uma crítica muito forte e dentro de uma separação devido aos movimentos filosóficos, né, que aconteceu na questão da Europa. Isso influencia também uma ruptura de se trabalhar com o âmbito de fé, né, e trazer um âmbito mais racional para a teologia cristã, mais acadêmica, mais científica. E nós cristãos desenvolvemos isso aqui também. Porque aqui nas redes sociais fica parecendo que o cristão também não tem uma teologia mais científica, mais acadêmica em si. Então o intuito do canal aqui é focar nisso aqui, de trazer essas informações para a gente dialogar e quais são esses autores, né, que são cristãos e estão descrevendo uma teologia mais acadêmica. Já até aceita que a segunda carta de Pedro certamente não foi escrita por Pedro. Então, assim, quando você faz a análise textual desses textos mesmo, você percebe uma série de coisas que tornam essas narrativas tradicionais
indefensáveis de um ponto de vista acadêmico, ao ponto que pessoas que se beneficiariam muito das versões, das opiniões tradicionais, como, por exemplo, segundo Pedro ter sido escrito por Pedro, um pastor se beneficia muito disso, porque ele consegue conferir grande autoridade para o texto dizendo que foi escrito por Pedro. Se ele falar que foi escrito por uma pessoa que não é Pedro, pô, como é que ele vai fazer uma pregação a partir desse texto? As pessoas vão ficar assim, mas mesmo não foi Pedro, e alguém falando em nome de Pedro, então é um farsante. Então não vão aceitar o conteúdo daquele texto. E a gente tem pastores, inclusive protestantes, inclusive de linhas mais conservadoras, como o Lee Martin MacDonald, que reconhecem isso. Ou seja, as evidências têm que ser muito fortes mesmo, né? E são. Mas espero que tenha dado uma melhor ideia sobre essa questão do problema sinótico. Mas eu vejo que tem muitas perguntas sobre isso, então depois eu vou voltar nesse tema em um vídeo, tá? É um tema muito interessante, é um tema muito de Bíblia, né? Então eu tenho tentado evitar falar coisas muito história de Bíblia, muito Bíblia, assim, história de religião, quando eu falo história do cristianismo e tal, é até ok, mas quando eu fico falando de história especificamente da Bíblia, o pessoal reclama que eu tô falando de Bíblia demais. Mas tem muita gente que gosta também, né? Então sempre Eram esses 2 vídeos que eu queria reagir hoje com todos vocês, para a gente estar trazendo, né, alguns subtemas dentro daquilo que eu separei aqui, né. Hoje é o primeiro passo de como ler esses evangelhos, dentro de um contexto histórico, dentro do mundo antigo, dentro do Novo Testamento. E aí, dentro do subtema que eu quero trazer com vocês, é justamente o judaísmo do Segundo Templo. A diversidade de seitas que se tinha dentro da diversidade religiosa. Muitas pessoas acham, né, que os primeiros cristãos que estão ali eram todos não judeus e gentios em si, sendo que dentro do contexto nós temos algumas evidências de como a ciência trabalha em cima do estudo historiográfico da linguagem e encontra, né, fatos interessantes de como essa escrita ela não era judaica helenística, né, que ela era judaica dentro de um contexto palestino do primeiro século. E aí como é que a ciência trabalha isso daí, né? E aí o que é que eu vou trazer aqui? Dentro do judaísmo do Segundo Templo, né, existia uma diversidade, uma pluralidade. E aí eu sempre mostro, né, alguns livros interessantes de pesquisa. É esse do Como, Introdução ao Novo Testamento, né? Ele trabalha dentro de uma linha, né, bem interessante, de uma metodologia, e a Introdução ao Novo Testamento, né? Deixa eu focar aqui na câmera, do Herman Castro, que é um autor também, são 2 autores, né, teólogos cristãos dentro do contexto aí europeu, e que traz algumas informações muito interessantes que a gente tem que ter dentro da premissa de como nós vamos ter esse fundo, né, histórico por trás dessa comunidade. O judaísmo do Segundo Templo, como a academia assim define, é o judaísmo lá dentro da perspectiva ali dentro do primeiro século, que ali no primeiro século é onde a comunidade judaica perde esse segundo templo, né? Então ela fica ali marcada, e esse judaísmo do Segundo Templo, ele vem dentro de um período helenístico muito, muito longo, de séculos, né, até chegar à sua destruição ali. Então, diversas comunidades, né, surgiu dentro da pluralidade judaica. E essa pluralidade, ela vem dentro de um período helenístico, que é o período grego, lá do Alexandre o Grande, né, e o período romano, né, do Império Romano, que é ali dos séculos que antecede o primeiro século. Então, as guerras lá do Macabeus já evidencia determinadas mudanças dentro da cultura judaica. A escrita que surge dentro do período helenístico, como a escrita apocalíptica judaica, também é marcante dentro dessas comunidades. E aí a gente tem, né, os 3 mais famosos, né, grupos judaicos, e entenda esse grupo como uma pluralidade, que é os famosos, né, saduceus, que nós temos como uma evidência, né, que era associado ali a uma questão judaica dentro da lei, dos sacerdotes em si. A gente tem os essênios, que é relatado em Filon, em Joséfo, né, também. As evidências são encontradas justamente nos manuscritos do Mar Morto, que a gente encontrou, que eles tinham esse conceito mais de uma literatura mais apocalíptica, né? E aí tem os fariseus, que era um grupo mais dentro de uma tradição, de uma cultura mais patriarcal, que tinha ali
muito exclusividade dentro do contexto palestino, tinha um movimento mais centrado no âmbito político, né? Ali dentro antes do primeiro século e adentrando dentro do início do primeiro século, eram os fariseus que tinha esse movimento político com o Império Romano. E aí era que tinha certas facções dentro dos fariseus, né, uma diversidade, uma pluralidade, dentro dos essênios a mesma coisa, dentro dos saduceus. A gente tem outros que eu vou falar quando eu estiver lendo a Bíblia, que é a questão dos zelotes e etc e tal. Mas esses três aqui se concentrem para provar uma coisa. Há uma pluralidade, há uma diversidade dentro do campo do judaísmo no primeiro século. Dentro desse pluralismo, há um pequeno grupo que está surgindo, que é o grupo dos primeiros cristãos. E eu vou colocar aqui entre aspas esses primeiros cristãos, porque eles tinham um conceito mais messiânico, trazido dos essênios, né, do Messias em si. E aí é o que está o surgimento de quem é esse movimento do Jesus, do Novo Testamento. E aí esse contexto é um contexto que nos prova que eles estão falando, estão repetindo, estão escrevendo, estão ditando conceitos lá dos judeus desse segundo templo. Desses três grandes grupos, é notar a influência judaica nos escritos do Novo Testamento. E é essa influência dessa diversidade religiosa que vai caracterizar mais um grupo surgindo, um pequeno grupo, que não tinha tanta influência na questão política, que não tinha tanta influência na questão judaica, né? Em termos de quê? De eles ter algum poder, de ser um grupo grande. Eles estavam surgindo ali com a pessoa de Jesus. E eles eram judaizantes, né? Judaizantes que tinham um processo de entendimento da lei, de uma certa crítica à lei, né? Da guarda do sábado, da hipocrisia que se tinha ali dentro das narrativas. Quando a gente vai lendo essas narrativas, né, em forma de devocionais que a gente vai fazer aqui no canal, eu vou explicando esses contextos dentro de vocês. Então, esse subtema que eu trouxe aqui é para esclarecer como esses três grupos eles tinham as suas ramificações, eles tinham as suas pluralidades. Então, isso é importante para você entender com quem é que Jesus estava falando, né? E como esse grupo do Jesus surgiu, né, dentro das narrativas dos evangelhos. Existe uma grande questão que eu já falei, que eu já citei, que até o Henrique trouxe aqui nesses 2 vídeos que a gente reagiu, que é o Império Romano, né, e a sua influência na Palestina. A gente está falando de século I e a gente está falando do império que já estava sob a influência em cima do judaísmo há alguns séculos. Então, a gente tem uma influência grega, uma influência também romana. E aí a gente vai observar dentro desses textos qual foi esse tipo de influência. Por isso que é importante, dentro do contexto histórico do mundo do Novo Testamento, observar quem é que está dentro da questão política, dentro da questão religiosa, dentro da questão social, para você entender o que é que os escritos bíblicos estão trazendo como forma de hermenêutica. Eu só posso ter uma hermenêutica, uma interpretação daquele texto bíblico, quando eu estou entendendo o que está por trás. E aí entra, né, o ponto 3 aqui, 1.3 que eu anotei, que é o sincretismo cultural, que é esse sincretismo da helenização do cenário dentro dos evangelhos, né? E aí você tem que ter essa observação cultural, né, social, religiosa, política, para quando você está lendo essa Bíblia, né, esse Novo Testamento, esses evangelhos, consiga entender esse cenário que está sendo criado, desenvolvido como pano de fundo. E aí a gente tem as fontes históricas que a gente vai estar trabalhando aqui. Por exemplo, quando eu estiver observando uma fonte, vamos dizer assim, não bíblica, dentro de um contexto romano, eu vou explicar qual é a influência romana. Quando eu estiver dentro do contexto grego, eu vou explicar esse contexto grego, né? São esses 4 pontos, né, subpontos que eu anotei dentro do primeiro passo que é hoje, analisar o contexto histórico. É necessário um contexto histórico para se você ter uma leitura dos evangelhos. É necessário entender do primeiro século, do mundo antigo do primeiro século,
para você fazer uma hermenêutica mais próxima de uma realidade, para você não estar lendo o texto bíblico, fazendo um processo de espiritualização, ou um processo de negação, ou um processo de opinião própria, sem nenhum tipo de fonte, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de característica daquela cultura, para poder estar lendo sobre aquilo dali. Então, é isso daqui que é a proposta. A proposta da gente, eu vou fazer 7 grandes passos para a gente encontrar e começar a leitura desses evangelhos aqui, a qual a gente vai trabalhar. Isso aqui é vamos dizer assim, é um espaço de uma série que eu quero desenvolver, que é essa série do pilar da religião, da influência do âmbito cristão, que nós estamos dentro de um país, né, majoritariamente cristão. Então, o que surge aqui dentro da rede social, de misturas dentro da questão científica, religião, arte, filosofia, que vai trazendo você grandes desinformações por não saber ler determinados textos. Ou criados aqui comunidades, né, redes de pensamento anti-científica, consequentemente anti-religiosa, no sentido de preconceito mesmo, de não entender, não querer ou não querer ter acesso, que hoje é muito fácil através aqui na internet, ter acesso a esses livros, de você querer entender o que é que está por trás disso tudo aí. Então, dentro dessa pontuação, né, que eu trouxe aqui para vocês, o judaísmo dentro do primeiro século, né, essa pluralidade que se tem desses grupos religiosos, destaca esses 3. Dentro da questão do Império Romano, né, o cristianismo primitivo, ele emergiu de cidades, né, helenísticas, gregas, romanas, especialmente dentro de uma classe média urbana, né? E essa classe média urbana, dentro do Império Romano, ela já está, essa escrita, trazendo de outra escrita que está dentro de uma classe que não tinha tanto acesso, tantos recursos. E isso é importante a gente começar a entender, porque é que Lucas tem um grego mais rebuscado, né? Mais elitizado, vamos dizer assim, dentro da sua escrita. E aí a gente começa a entender o que é que está por trás do próprio Evangelho de Lucas. Quando eu estiver lendo ele, eu vou estar aprofundando isso aqui com vocês, né? A gente tem um ponto muito interessante, que é o sincretismo cultural, né? O cristianismo ele não se desenvolveu como uma religião local, né, de Israel, mas como parte da cultura universal do mundo helenístico, né? A gente vê que a helenização grego-romana influenciou a cultura, né, com elementos romanos antigos, né, que eu vou apontar isso aqui para vocês, quando é de fato trazido dentro do texto esse processo, né, de secretismo dentro do cenário dos evangelhos. E aí eu vou trazer os pontos na prática, dentro da tradução, né, da Bíblia, como isso foi sendo colocado. O Novo Testamento ele está mostrando, por exemplo, uma influência de língua semítica, né, que é a presença do hebraísmo, que é a presença da questão do grega, vinda do texto grego da Septuaginta. Eles observam muito, quando é as citações do Novo Testamento, quando está fazendo lá a citação do Antigo Testamento, o livro que eles estão utilizando para consultar, né, essa citação é a Septuaginta, né, que ela é escrita já dentro do contexto grego, né, da língua grega. E as fontes não históricas, né? Não históricas, não, desculpa, não canônicas, dentro do período também, que são as midrashes rabínicas, que é encontrada, né, escrita ali do século III a.C., nós já encontramos essas questões sendo colocadas dentro da cultura judaica, né? A gente tem os livros apocalípticos, né, que são tardios, como o Quadro Extras, o Baruch. Esses livros mostram também a influência de como essa cultura judaica já vinham fazendo reinterpretações da sua própria escrita, da sua própria cultura. E aí a gente encontra isso também dentro do Novo Testamento. E aí a gente vê obras, né? A gente vai trabalhar aqui obras dentro da questão, né, de Flávio Josefo, né, Tito e outros, né, que a gente vai trazer. Então, basicamente, esse é o grande primeiro passo para você começar a ler
os evangelhos, né? Começar a ler o Novo Testamento. Então, será 7 grandes passos que eu vou trabalhar aqui com vocês e a gente vai começar uma leitura aqui devocional, colocando em prática esses 7 passos. Eu quero agradecer aqui a todos que tiveram comigo aqui, que vão assistir posteriormente. Isso aqui é algo que eu quero trazer como forma e depois transformar, né, em um pequeno livro que eu estou fazendo quando a ciência se torna ciência. É um capítulo que eu vou demonstrar na prática o âmbito, né, da diferenciação teológica para o âmbito de uma diferenciação mais confessional, mais dogmática no sentido de defender doutrinas e regras, né, vamos dizer assim, dentro do âmbito religioso, que diferencia também essa separação entre ciência e fé em si. Então, isso daqui é como se lê os evangelhos, nos ensina a trazer uma metodologia mais realística, né, mais racional em cima da construção de fé dentro da área do cristianismo. Então, uma excepcional tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal, se inscreva, dê seu like. E estamos aqui juntos, né, para desenvolver competências e habilidades socioemocional do aprendizado. Um grande abraço e até a próxima, queridos.